Junta-se a nós nesta edição das 12, Albino Oliveira, analista da Fincor. Albino, muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Hoje temos a reabertura da banca grega, mas com muitas limitações. Sim, é natural, depois de termos tido 3 semanas que os bancos estiveram encerrados. Aqui penso que, enfim, mais importante deles reabrirem será ver, em primeiro lugar, que tipo de limitações é que irão continuar a persistir. E depois, e provavelmente no que diz respeito a este último ponto, será preciso mais algum tempo para realmente percebermos, ou seja, até que ponto é que, de facto, este período de 3 semanas, durante o qual os bancos estiveram, de facto, encerrados, que tipo de implicações é que teve na economia? Enfim, já conseguimos, pelo menos, ter uma primeira ideia, basta olhar, por exemplo, para o que aconteceu em termos da evolução da produção industrial na Grécia no mês de abril, no mês de maio. No mês de abril caiu 2%, no mês de maio caiu 5%, em termos de variação mensal. E nesses 2 meses os bancos ainda estavam a funcionar, ou seja, essencialmente os problemas aconteceram depois em junho. Ou seja, mas tendo em conta a queda que já aconteceu, que tinha já acontecido antes, no momento em que a economia já estava a deteriorar, dá para ter pelo menos já uma primeira ideia do que poderá ter acontecido em junho, quando os dados forem divulgados. E também podemos ter essa ideia se olharmos, por exemplo, para o último relatório da Comissão Europeia, da semana passada, onde de facto as previsões foram alteradas. Espera-se essencialmente que a economia este ano possa contrair, afinal, alguns entre 2% a 4%, o que é de facto uma queda impressionante. Se nos lembrarmos que desde o pico do ciclo anterior, ou seja, desde 2007, a economia já tinha contraído 25%, que de facto é um número gigantesco. E, portanto, agora assumir que a economia poderá ter contraído mais entre 2% a 4% este ano, e depois no próximo ano, alguns entre meio a 1,75%, de facto dá bem a noção do que se está a passar neste momento na Grécia e o que poderá também continuar a acontecer nos próximos trimestres. E, portanto, penso que esse será provavelmente o ponto mais interessante, mas como dizia, de facto vai ser preciso mais algum tempo, nomeadamente no final deste mês vamos ter os indicadores de sentimento da Comissão Europeia, serão provavelmente úteis para tentarmos perceber como é que de facto, como é que evolui o sentimento no mês de junho e muito provavelmente, enfim, também não é preciso, é fácil perceber de facto, deve ter ocorrido uma significativa deterioração das condições. Aliás, estes pequenos sinais, de facto, tudo aponta para que isso tenha acontecido, não é? Albino, vamos à agenda da semana. Principais dados económicos esperados nos Estados Unidos? Vamos ter uma semana bastante tranquila, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Começando pelos Estados Unidos, até porque a semana passada foi bastante forte. Vamos ter essencialmente dados no mercado de habitação, vendas de casas novas, vendas de casas usadas entre amanhã e depois entre quarta-feira e depois na sexta-feira. Talvez o ponto mais importante seja as inscrições nos centros de emprego, que é um indicador semanal e que vai ser divulgado na quinta-feira, até porque o mercado de trabalho continua a ser algo bastante importante de ser acompanhado, tendo em conta as implicações em termos de política monetária do Banco Central norte-americano. E depois na sexta-feira teremos um indicador PMI para a indústria. Mas é uma semana bastante tranquila, diria, em termos de dados económicos nos Estados Unidos. E na Europa? Também, provavelmente ainda mais tranquila, teremos essencialmente apenas na quinta-feira o indicador de sentimento dos consumidores, da Comissão Europeia, as vendas a retalho no Reino Unido e depois na sexta-feira também os mesmos PMIs, como são valores preliminares para o mês de julho, teremos apenas naqueles, enfim, poucos países que geralmente temos sempre a informação antes, depois temos para todos os países no início do próximo mês, neste caso será a França, a Alemanha, a zona euro como um todo. E aqui é de referir que provavelmente estes indicadores vão apanhar o período mais negro, se quisermos, em termos de preocupação com a Grécia e, portanto, é natural que estes indicadores possam, de facto, refletir esses mesmos receios, mesmo que depois, quando forem divulgados os valores finais no início do próximo mês, possamos ter aqui algum tipo de correção, porque, entretanto, já tivemos a resolução, enfim, aparentemente favorável da crise da Grécia, mas estes indicadores muito provavelmente vão ser, de facto, afetados por esse clima maior incerteza que, na altura, enfim, marcou a Europa e, essencialmente, nestes países. Nos países em vias de desenvolvimento, continuamos a olhar para o Brasil e para a China? Sim, exatamente. Enfim, a semana passada também tivemos muitos indicadores na China. Esta semana teremos também na China o mesmo indicador PMI para a área industrial. Provavelmente espera-se aqui a continuação de alguma recuperação, até porque, enfim, vamos ter gradualmente o efeito das medidas de estímulo que as autoridades chinesas têm implementado. No caso do Brasil, vamos ter essencialmente os dados para o mercado de trabalho e também a inflação. Enfim, em qualquer dos casos, não se esperam notícias positivas. Aliás, a economia do Brasil está neste momento num momento extremamente complicado, como já tenho feito referência a isto nas semanas anteriores. A taxa de desemprego deverá continuar a subir e representa, se quisermos, mais um fator de pressão sobre a economia, uma economia que de facto está num momento bastante complicado, como dizia, e em termos de inflação, a inflação deverá manter-se em níveis bastante elevados, próximos de 9%,
bem acima do objetivo do Banco Central e espera-se que provavelmente nos próximos meses o cenário não se altere muito, embora a expectativa é que já no próximo ano possamos ter níveis de inflação mais reduzidos, mas de qualquer forma a economia do Brasil deverá no segundo trimestre ter registrado uma contração bastante significativa da sua atividade e espera-se de facto para o segundo semestre alguns sinais de recuperação, mas se olharmos para aquilo que tem acontecido em termos de consensos para a economia brasileira, continuamos a ter essencialmente revisões em baixo. Não só revisões este ano, o que provavelmente não é de surpreender, mas talvez a parte mais preocupante, as revisões também começam a afetar o próximo ano. E já temos inclusivamente algumas previsões em que o próximo ano possa ser novamente um ano de recessão, de contração da economia. Portanto, um enquadramento muito difícil para a economia brasileira neste momento. Na Europa temos ainda a divulgação das minutas do Banco de Inglaterra. Sim, e neste enquadramento onde não vamos ter muitos indicadores económicos, estas minutas poderão até acabar por originar alguma curiosidade. Até porque na semana passada tivemos vários discursos por parte do Governador do Banco Central da Inglaterra, que alertou mais uma vez para o facto de estamos a chegar ao momento onde poderá ser justificado uma subida de taxas. Ou seja, não é só nos Estados Unidos, onde esse sistema está claramente em cima da mesa, também na Inglaterra, porque de facto são duas economias mais avançadas em termos de ciclo económico, ou seja, com níveis de crescimento mais fortes, com taxas de emprego já mais reduzidas, quando comparado com a zona euro, e portanto são duas economias onde de facto os mercados começam de facto a antecipar que mais mês, menos mês, vamos ter uma subida de taxas por parte dos dois bancos centrais. E estas minutas poderão ser importantes, mais ou menos, para tentarmos averiguar como é que está o sentimento dentro do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mesmo assim, os mercados, neste momento, ainda esperam que a primeira subida possa acontecer alguns no primeiro trimestre do próximo ano, mas, de facto, com os discursos que aconteceram na semana passada, há, de facto, alguns riscos em que essa decisão possa eventualmente ser antecipada. E, portanto, estas minutas poderão, de facto, ser mais uma peça para os mercados tentarem perceber melhor até que ponto é que o Banco Central poderá sentir-se confortável em subir as taxas já este ano ou então preferir adiar e iniciar o ciclo de subida só mais lá no início do próximo ano. Vamos ter esta semana também a apresentação de resultados por parte de empresas, quer aqui na Europa, quer nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos já estamos numa fase mais avançada. Mesmo assim, esta semana vamos ter mais 136 empresas, o principal índice de referência, o Standard & Poor's 500, representa mais 30% da captação bolsista do índice. O que somarmos aos mais 20% da semana passada, enfim, no final desta semana já devemos ter mais do que 50% do valor do índice já com os resultados reportados. Neste momento, os resultados têm surpreendido pela positiva, temos resultados como em termos de receitas, temos tido um bom arranque, se quisermos, mas mesmo assim ainda limitado em termos dos setores. Tivemos essencialmente o setor bancário, que apresentou já com os principais nomes os resultados, e agora vamos começar a vir a outros setores e, portanto, será importante verificar até que ponto é que este bom início de resultados também irá ser verificado noutros setores e não só no setor financeiro. Esta semana vamos ter alguns números bastante importantes, destacar talvez a Apple e a Microsoft, dois pesos pesados dos índices americanos, vão reportar ambos amanhã depois do fecho da Bolsa Americana. Mas vamos ter outros nomes, Coca-Cola, McDonald's, muitos nomes mesmo, IBM, também hoje ao final do dia. Vai ser uma semana, de facto, muito interessante a este nível. Em termos da Europa, também vamos ter alguns nomes interessantes. Vamos ter o Credit Suisse, vamos ter a Danone, vamos ter vários nomes, a SAP, em termos de tecnologia. Em Portugal também devemos ter também na quinta-feira após o fecho a empresa, portanto, também em Portugal vamos ter o arranque, já tivemos na semana passada alguns dados operacionais, tanto EDP como EDP Renováveis, mas agora vamos começar a ter, de facto, números mais detalhados, parte de algumas empresas, e depois na próxima semana, aí vamos ter o arranque mais a sério, com os bancos, o BCP, o BP a apresentar resultados. Também em Portugal, provavelmente este vai passar a ser o tema mais importante para os mercados financeiros. Albino, temos ainda sobre Portugal emissão de dívida programada, dívida de médio e longo prazo. Sim, que já não acontecia desde 2009. Exatamente, como a peça anterior, de facto, falava sobre este tema, de facto, aqui a grande curiosidade é ver qual é que vai ser o interesse do mercado numa maturidade tão longa, não é? De facto, depois do desaparecimento do tema da Grécia, assistimos a um período de maior calma nos mercados, e agora provavelmente agora será aproveitado parte do IGCP para tentar então colocar esta dívida neste esforço que já tem acontecido no passado, tentar estender as maturidades e aproveitar este enquadramento de baixas taxas de juros. Enfim, neste momento, e tendo em conta o enquadramento, o desaparecimento aparentemente do tema da Grécia como motivo de preocupação, enfim, tudo leva a crer que o mercado irá receber com bastante interesse esta emissão de 22 anos da dívida pública portuguesa. Obrigada, Albino, pela agenda da semana.